Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para a sua palavra. E se você crê no Senhor Jesus, Ele disse, onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então, Ele está aqui, Ele está aí. Então, em nome do Senhor Jesus, se você deposita sua confiança nele, como seu único Senhor e Salvador, seja curado, livre da mágoa, do ressentimento, da dor, no corpo, nos ossos, no sangue, da cegueira. Deixe de ser surdo, passe a ouvir, passe a enxergar, a falar, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Seja transformado, mudado. Se você crê, agradeça a Deus pelo milagre. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você vê um sinal de que com a fé é direta, simples, Deus trabalha, Deus opera. Amém? Vamos à meditação de hoje, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Olha aí, pessoal, na capa. A intimidade com Deus e a salvação, a vida eterna, a salvação eterna, são consequências das obras? Ou as obras são consequência da intimidade com Deus e da salvação? Vamos à meditação. Muitas pessoas, gente, elas até dizem que têm fé em Deus, frequentam a igreja, não praticam pecados que aos nossos olhos são considerados grandes, como matar, roubar, pornografia, adultério, sexo fora do casamento, tocar no dízimo, na oferta e etc. E ainda fazem boas obras, evangelizam, pregam o evangelho. Mas será que as obras, ou seja, o que eu faço, as minhas obras podem garantir a salvação? Elas significam que eu tenho um relacionamento com o Senhor Jesus? Quer dizer, eu fiz isso, eu fui à igreja, eu entreguei o dízimo, eu fiz obras, eu ajudei o próximo, eu preguei o evangelho. Isso significa, só isso significa que eu tenho um relacionamento com o Senhor Jesus? Que Ele é o primeiro na minha vida? Que o relacionamento, a intimidade com Ele está em primeiro lugar? Será que eu estou salvo por isso? A resposta é não. A única forma de uma pessoa ser salva, segundo a palavra de Deus, é quando ela crê única e exclusivamente no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, crendo que Ele pagou um preço altíssimo pelos nossos pecados na cruz. Então, porque a pessoa crê no Senhor Jesus, ela passa a priorizar o seu relacionamento, a intimidade, a comunhão com Ele todos os dias, acima de tudo e de todos. Nada mais funciona. A palavra de Deus deixa essa questão muito clara. Está escrito assim em Romanos 3:20 e Romanos 3:23 e 24. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quer dizer, o que você faz, o que eu faço, boas obras não vão nos justificar diante de Deus. Muito pelo contrário, se eu deixo de ajudar o próximo, se eu deixo de fazer o bem, se eu acho que o que eu faço é suficiente, é muito bom, já é pecado. Minhas obras podem me condenar. Morre no adultério para ver para onde você vai. Agora, fazer boas obras, por outro lado, não significa que a pessoa está salva por ela só. Romanos 3:23 e 24 diz assim: porque todos pecaram, todos nós, pessoal, todas as pessoas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, eu preciso aceitar a graça de Deus, eu preciso reconhecer que é um presente, eu não posso fazer por merecer. Deus, Ele já nos ama, mesmo que a pessoa esteja longe dEle. Claro que a pessoa tem que ter o arrependimento, tem que ter boas obras, porém, eu tenho que aceitar que eu nunca posso ser bom o bastante para ir para o céu. É um presente, é um favor imerecido, é a graça de Deus. Ele desceu na pessoa do Senhor Jesus. Ele pagou o preço, e quando eu creio nele, então nele eu estou perdoado, por causa do sacrifício dele, não por causa da minha justiça. Vamos continuar. Muitas pessoas, infelizmente, um dia, pessoal, elas vão tomar um choque quando morrerem, ou quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja pelo arrebatamento. Porque se as pessoas pensam que estão salvas e que têm vida com Deus, um relacionamento com Deus, pelas obras que elas praticam. Porém, como nós vimos, nenhum de nós pode se justificar diante de Deus para receber a salvação se apoiando, se escorando no que faz. Porque a gente teria que ser
completamente perfeito, desde o nascimento, sem nenhum pensamento de raiva, nenhuma irritação, não falar absolutamente nada de errado sobre a vida das pessoas, inclusive. É óbvio que todos nós, seres humanos, já erramos, né? E por isso a gente não consegue nos justificar sozinhos diante de Deus, por nossos méritos, nossos próprios feitos, obras, caridade, o que for, evangelização, pregação do Evangelho. Unicamente através do sangue do Senhor Jesus, que foi e é perfeito, que se sacrificou por nós, morrendo em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, Ele oferece a quem deposita toda a sua fé nele, exclusivamente nele, sua confiança nele, o perdão dos pecados, todos eles, a vida eterna, a salvação eterna e um propósito nessa vida. Você vai ser pleno se você entender a graça de Deus. Veja o que o Senhor Jesus disse para a gente. Está escrito que vai acontecer com muitas pessoas que fizeram muitas obras na obra de Deus. Em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a preguiça espiritual, a falta de dedicação na comunhão com Deus, em ouvir a voz de Deus, em meditar na palavra, em conversar com Deus, já é pecado. Como é que a pessoa vai fazer a obra de Deus se ela não ouve a Deus? Se a obra não está sendo feita, a obra de Deus não está sendo feita dentro dela. Como que ela vai fazer a obra de Deus? E o que o Senhor Jesus falou aqui, pessoal, vai acontecer. E é para as pessoas que conhecem a palavra. Imagina a decepção, a frustração de uma pessoa ouvir do próprio Senhor Jesus: Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nunca vos conheci. A pessoa não tem vida com Deus, ela já é, podemos dizer, um pecado. É preguiça, porque você consegue comer, beber, trabalhar, dormir, mas não consegue ter vida com Deus. O relaxamento espiritual, você está até na igreja praticando boas obras, fazendo obras na obra de Deus, mas a obra de Deus não está sendo feita em você, porque você tem sido de repente preguiçoso, negligente com o seu relacionamento íntimo com Deus. Se você tiver frio, como diz na carta em Éfeso, se você perder o primeiro amor, você também não vai ser salvo, por mais que você faça boas obras. Sobre as obras, veja o que está escrito em Tiago 2, 14, 18, para ficar bem claro, que elas são importantes também. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você pode estar um pouco confuso, mas a palavra de Deus é muito clara. O que diz aqui em Tiago não contradiz o que o apóstolo Paulo falou em Romanos. E fala também em outros livros, se eu não me engano, como Efésios, que a salvação não pode ser conquistada por obras, mas pela fé. Porque sem fé, pessoal, é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer nele. E se eu realmente creio no Senhor Jesus, então eu tenho que agir, vão ter obras como consequência do meu relacionamento com ele. Eu vou procurar viver a minha vida, submeter a minha vida à vontade dele, submeter a minha cabeça, o que eu sou, pretendo ser, o que eu fui, o que eu vou ser, a ele. Então as obras vão ser consequência. O que eu não posso é achar que o que eu faço, eu vou ser salvo. Nem o fato de você fechar a porta do quarto e buscar comunhão com Deus, não pode se achar que isso vai te salvar por si só, pela sua oração, pelo seu mérito. Não, você faz por dependência de Deus, porque você ama a Deus, porque você quer se relacionar com Ele, conversar com Ele. Imagina um casal que o marido paga as contas e a esposa limpa a casa e passa a roupa, mas não conversa. Eles fazem obras, mas não tem um relacionamento, e Deus não quer isso. Tem que haver um relacionamento, você não pode se escorar no que faz e achar que está salvo. Porque inconscientemente, de repente, você faz muita coisa, mas acha chato parar para ler a palavra de Deus, ouvir a Deus. Não tira tempo para Deus. Inconscientemente, isso é um pecado que tem que ser resolvido. As obras, obviamente, provam a fé da pessoa. Abraão, ele creu. E o fato dele ter levado Isaac, o único filho que ele tanto esperou, para ser sacrificado, mostra a fé dele. Porém, a palavra de Deus deixa claro que Abraão foi justificado como? Pela fé. Ou seja, ele foi justificado porque ele creu na palavra, na promessa de Deus, que da sua descendência, através nela, todas as nações seriam benditas, inclusive ele mesmo. Ou seja,
o Senhor Jesus viria, e ele veio dentre os judeus. A salvação vem dos judeus, como a palavra de Deus nos mostra. Então Abraão creu. Quando você crê que está diante da face do Senhor Jesus, você não vive na prática do pecado, nem mesmo no pensamento, porque você respeita o Senhor Jesus. Você sabe que Ele está te vendo, não é verdade? Então as obras, sim, mostram a sua fé, porque sem fé é impossível, quando nós falamos, agradar a Deus. Porém, a gente não pode se apoiar nas obras que a gente faz para achar que estamos salvos. Porque, como vimos na palavra de Deus, nenhum ser humano pode se justificar ou vai ser justificado diante dele pelas obras. Só somos justificados quando entendemos que não podemos ser salvos por méritos próprios. A gente entende, passa a entender e aceitamos a graça do Senhor Jesus. Ou seja, entendemos que unicamente pelo sacrifício dele, que ele fez por nós, é que somos salvos. É óbvio que se eu creio no Senhor Jesus, vai ter obras. Porque se eu creio que eu estou diante de Deus, eu não posso viver sem ter consideração com ele. Não é verdade? Muitas pessoas também pensam que, pelas obras que fazem, isso significa que elas já têm um relacionamento com Deus. Mas se isso é verdade, responda essa pergunta. Por que pessoas legais como pastores, bispos, que passam o dia praticamente inteiro na igreja, fazendo obras na obra de Deus, ajudando pessoas, chegam ao ponto de se cansar e desistir da fé no Senhor Jesus e voltam ao vômito, ou seja, voltam ao mundo? Por quê? Se as obras são suficientes para você, eu faço isso, faço aquilo, Deus tem que aceitar isso. Deus tem que se contentar com o que eu faço. Eu faço muito, eu trabalho o dia inteiro na obra de Deus. Se a sua vida com Deus se resume ao que você faz, você está perdido. Porque você vai se cansar, você vai se esfriar e vai se desviar. A resposta é muito simples. Por que os bispos e pastores, às vezes pessoas de Deus, mesmo estando morando na igreja, fazendo a obra de Deus o dia todo, se desviam? Olha a carta de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, a carta que o Senhor Jesus enviou ao anjo da igreja. Olha como está escrito, dos versículos 1 ao 5. Você pode lê-la completa depois em Apocalipse, capítulo 2. Inclusive tem um estudo do Apocalipse, que eu vou deixar o link na descrição, e você pode baixar e tem lá a carta de Éfeso, você pode também meditar com a direção de Deus. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, olha só, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha a quantidade de atributo, de obras, de qualidade, até de confrontar pessoas em pecado e achar eles na mentira. A igreja de Éfeso tinha essas qualidades. Mas o próximo versículo, humanamente falando, essa pessoa está salva. Ela é ativa, ela tem trabalho, ela é paciente, ela sofreu pelo nome do Senhor Jesus, foi perseguida e permaneceu e achou de pessoas falsas e confrontou essas pessoas, descobriu elas, tirou os mentirosos. Paciente, sofreu, trabalhou, não cansou de trabalhar. E olha só, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor, o Senhor Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra porque faz tempo, arrepende-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quer dizer que está caída. Faz tempo, porque tem que lembrar. E arrepende-te. Eu creio que faz tempo. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, o Senhor Jesus está falando, pratica as primeiras obras. Mas se ela tem muitas obras, que obras são essas? É a pureza, pessoal. É o carinho, o relacionamento, a intimidade, as intenções puras de agradar a Deus. Fazer não por um ritual, não religiosamente, não automaticamente, no automático, mas ter o seu momento com Deus, meditar na palavra, ouvir a Deus, ter sede, fome, vontade, não esperar vontade, mas querer conhecer mais a Deus, amar a Deus acima até de fazer as obras, lógico, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois você tem que se amar, E o mandamento é amar o próximo, Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se você não se amar, você não ama o próximo. Mas Deus vem primeiro. Não adianta ter muitas obras. Muitas pessoas moram na igreja, mas desistem por quê? Porque falta relacionamento. Falta investimento na intimidade com Deus. Por isso as pessoas andam ansiosas, sem direção, deprimidas. Momentos difíceis todos podem passar. Mas uma vida assim, está faltando vida com Deus. Não adianta estar dentro de uma igreja apenas. Que seja verdadeiramente cristã. Porque se não for, nem adianta estar lá. Tem que ser cristã, de verdade. Você precisa de um relacionamento com o Senhor Jesus. Nada mais funciona. Você nunca vai ter paz. Nunca vai ser completo.
não vai ter salvação, vai para o inferno, vai perder a alma se você não priorizar o seu relacionamento e intimidade com o Senhor Jesus. Você percebe que essa carta ela foi enviada pelo Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus vivo, ao anjo, ao pastor, ao líder da igreja, para você entender. Para ele e para ele passar para a igreja. Ele elogia as obras, o trabalho. Não é apontado nenhum pecado aos nossos olhos, como nós falamos, aqueles pecados humanos, né? Como em outras cartas, idolatria, tal, prostituição. Essa igreja estava caída, porque perdeu o primeiro amor. E se ela não se arrependesse, perderia o seu lugar. Eu creio, perderia a salvação, mesmo fazendo obras na obra de Deus. O que todos precisamos compreender é que nós precisamos nos manter aos pés do Senhor Jesus, priorizar o relacionamento, a intimidade, a comunhão com Ele todos os dias, acima de tudo e de todos. A gente não pode deixar de separar momentos a sós com Deus para ouvir a sua voz, sua doce voz, conversar com Ele com calma, meditar na sua palavra, a santa palavra. A igreja de Éfeso, assim como muitos pastores, tinham muitas obras, ajudavam as pessoas, mas perderam o carinho, o amor, a consideração com o Senhor Jesus, com o próprio Senhor Jesus, o dono da obra. Creio que faziam obras na obra de Deus no automático, mas a mente, ou seja, o coração, estava completamente distante do Senhor Jesus, mesmo fazendo obras na obra de Deus. Que a gente possa refletir sobre esse assunto tão importante. As obras são consequências de um relacionamento com Deus, mas obras, feitos, não significa que há um relacionamento com Deus. Nem podemos achar que o fato de a gente entrar para o quarto e orar e separar um momento com Deus vai salvar a gente pelo nosso mérito. Não. É por dependência de Deus. Temos que fazer isso por querer conhecer a Deus, amar a Ele acima de tudo e de todos. Que nós possamos pensar com carinho, com consideração, ver se nós não estamos no automático, entender que a intimidade com Deus e a salvação são consequências, não são consequências das obras. As obras que têm que ser consequências da intimidade com Deus. Será que você não está caindo nesse erro de pensar que vai ser salvo pelas obras? Ou que tem um relacionamento com Deus apenas porque faz obras na obra de Deus? Será que você já não perdeu o primeiro amor, o carinho, a consideração com o Senhor Jesus e tem vivido no automático, dando o resto dos seus pensamentos e do seu tempo para o Senhor? Então se arrependa. Feche os seus olhos, faça uma oração. Fala: Senhor, eu estava no automático, na religiosidade, mas agora eu quero mudar. E mude a partir de hoje. Passe a priorizar o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Vai ter obras? Vai. A fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você não vai falar: eu estou salvo porque eu faço. Não, eu estou salvo porque o Senhor Jesus se sacrificou por mim. E você vai amar Ele acima de tudo e todos. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. Se você reconhece que estava perdendo o primeiro amor, que perdeu, que estava caído, se arrepende e se levante a partir de hoje. Tenha forças, receba a força de Deus, receba o Espírito Santo e seja lavado, lavada. Receba a força de Deus para que Ele te lave, Ele te limpa, para que você permaneça na fé. Que o seu entendimento seja aberto para a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Não deixe de acompanhar a página facebook.com/cura do interior. Pode enviar a sua dúvida, pergunta para acuradointerior@gmail.com ou curadointerior.org/contato. Tá bom? Estudo do Apocalipse também você pode encontrar no curadointerior.org, pode baixar para que você fique inteirado sobre o que está acontecendo no mundo e o que vai prosseguir acontecendo, né? Até a vinda do Senhor Jesus e depois também os demais acontecimentos. Que Deus abençoe. Uma excelente semana a todos em nome do Senhor Jesus.